Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo a esta aula, onde, conforme você está vendo aí no slide, nós vamos resolver a prova de 2018, a prova de português de 2018 da Polícia Federal. Se você não me conhece, meu nome é Nathanael Costa, sou professor de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E a minha ideia em relação ao concurso da Polícia Federal, que já saiu o edital, é resolver algumas provas com você. E aí é interessante você acompanhar esses vídeos que eu vou colocar aqui, baixar a prova, responder a prova primeiro e depois corrigir aqui, tá? Que isso vai servir para você conhecer a banca, se situar na prova, ver quais são os conteúdos que caem com maior recorrência. Isso aqui vai te ajudar demais, tá? A primeira prova que a gente vai responder é a prova de 2018. Foi uma prova que teve 24 questões de língua portuguesa. Veja, 24 questões de língua portuguesa. Isso é muita coisa. Então, português na prova da PF, para você que vai fazer para a gente, é um conteúdo que não deve ser não deve ser menosprezado, deixado de lado. Tem que ver com muita perspicácia e mergulhar de fato neste conteúdo. Então vamos lá. Vamos hoje responder a prova de 2018 de língua portuguesa, a prova da Polícia Federal. Vamos lá, gente? Vamos começar. Então, olha só. Nós temos aqui o primeiro texto, certo? Não é um texto curto para a prova, não é um texto curto. E aí a gente vai começar com a primeira lição. Talvez eu já tenha ouvido isso e eu vou relembrar para você. Não comece a prova primeiro lendo o texto. Localize as questões, veja primeiro as questões, tá? No caso, vamos passar aqui as questões. Então, pronto. Essas 8 questões, elas estão juntas com este primeiro texto aqui. Você não vai ler o texto, tá? Não comece lendo o texto. Veja primeiro as questões. Por quê? Porque muitas questões podem ser respondidas sem a leitura do texto. Então, questões puramente gramaticais podem ser respondidas sem você ler o texto inteiro. Outras questões não. Então, você vai primeiro ver as questões, separar as questões, ver quais você precisa do texto para responder a prova, quais você não vai precisar do texto para responder a prova, e essas questões em que o texto é inútil, você vai começar a responder. Depois que você responder as questões gramaticais, aquelas que não precisam do texto, aí sim você vai para o texto e lê para responder as outras questões. Outra coisa, algumas questões aqui vão precisar parcialmente do texto, certo? Então você vai precisar de um parágrafo, de um período só para poder responder a questão. Esteja muito atento a isso, tá? Outra observação que eu quero falar para você é que eu já destaquei alguns pontos aqui. Obviamente eu estudei a prova, respondi a prova antes da gente começar, antes de gravar o vídeo. E aí eu destaquei aqui alguns trechos para a gente fazer uma análise mais objetiva aqui, certo? A minha dica é: primeiro tente responder a prova sozinho, responda a prova sozinho. Depois que você responder a prova, volte para cá, acompanhe a correção, veja os pontos e aí responda junto com o vídeo, tá? Então tente responder a prova sozinho. Primeira dica, não leia primeiro o texto, tá? Veja primeiro as questões, localize as questões que você pode responder sem o texto ou parcialmente com o texto, priorize essas questões e depois você vai para as questões de interpretação em que o texto é necessário, ok? Não é à toa, gente, que a prova de língua portuguesa é a primeira matéria que cai na prova. Não é à toa isso. A prova de língua portuguesa, ela é cansativa. Ela cansa. Você, com certeza, já falou, já ouviu coisas como: a prova estava difícil porque eu tinha que ver a questão e voltar para o texto, ver a questão e voltar para o texto e tal. E isso demandava esforço. Realmente. Por isso que você tem que ter estratégia na hora que você for fazer a sua prova, tá? Não é muito legal você começar a responder a tua prova pela parte de português. Vá para matérias mais objetivas, como direito, que tem ali algumas questões com a letra da lei, ou outras questões mais objetivas, tá? Deixe para responder português um pouco depois, tá? Porque essas questões aqui, elas são mais, demandam mais esforço, tá? Vão cansar mais. Então, se você talvez se debruçar demais no começo da prova de língua portuguesa, quando você for, por exemplo, para raciocínio lógico, para informática, você vai estar já um tanto cansado. Isso vai comprometer a resolução das outras provas. Então, seja estratégico. Não vê, por exemplo, vai ter um texto aqui
muito grande. Veja só esse texto aqui. Na prova, isso aqui ocupou metade da coluna, uma coluna inteira. O aluno olha, caramba, caiu esse negócio aqui na prova? Então, toma cuidado, vá primeiro para outras questões, vê outros assuntos que você já tem mais facilidade, responde, volta para a questão de língua portuguesa, vê aquela que não precisa do texto, vai, seja estratégico. Você não precisa responder a prova da ordem que está lá, porque aquilo vai te levar a um cansaço, e na hora da prova é sempre bom você estar ali com todas as suas forças, tá? Então vamos lá, responder a prova de língua portuguesa aqui. Nosso primeiro texto é esse. Vamos aqui primeiro ver as questões que cobram gramática, responder essas questões e depois a gente volta aqui para as questões de texto, tá? Vamos lá? Então, primeira questão. Infere-se do texto... veja, olha só como é que a questão começa. Infere-se do texto. Infere-se do texto. O que é que isso significa? De acordo com o texto, ou conclui-se a partir do texto, ou seja, você vai precisar do texto. Não vamos ver isso aqui logo, depois a gente vê essa questão que precisa do texto. Ok? Segunda questão. Um dos benefícios no detetive para a PF é tornar mais séria a investigação de crimes relacionados à pornografia infantil. Precisa do texto também, então vamos deixar para depois. Primeiro parágrafo do texto informa, vamos deixar para depois isso aqui. De acordo com o texto, veja, de acordo com o texto. Então eu vou precisar do texto para responder. Então não é o caso aqui agora. Conclui-se do texto, vou precisar do texto, pronto. Sexta questão. A inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra assim altera o sentido do texto. Opa, isso aqui é gramatical. Dá para responder agora isso aqui. Sexta questão. No período em que se insere o termo logo, expressa uma ideia de conclusão. Também dá para responder isso aqui logo. Oitava questão. O emprego do sinal indicativo de crase em há uma paleta, mantém crase, dá para responder também. Tá? Vamos começar respondendo essa oitava questão, que ela é mais objetiva. Nem precisa ir para o texto para a gente poder responder a oitava. Então vamos aqui. Oitava questão. Oitava questão. O emprego do sinal indicativo de crase em há uma paleta manteria a correção gramatical do texto, uma vez que no trecho o vocábulo a antecede palavra no feminino. Vamos lá. O que ele está dizendo é que eu posso colocar um acento grave aqui. Ele está dizendo que se eu colocar um acento grave aqui, vai manter a correção gramatical do texto. O que é que isso significa? Para o CESP, manter a correção gramatical significa vai estar correto gramaticalmente. Você não vai ter erro gramatical se você colocar o acento grave ali, o acento grave indicativo de crase, é o que ele está dizendo. Se eu colocar o acento, que originalmente não tem, não vai ter nenhum prejuízo gramatical. Ele quer saber se isso é correto. Aí ele dá aqui um justificativo. Ele está dizendo, olha, eu posso colocar o acento grave, indicativo de crase, porque o vocábulo a antecede a palavra no feminino, que aqui é paleta. Então ele está dizendo, olha, paleta é feminino, você tem o a, então você pode colocar ali a crase. Ok? O que acontece, gente? Há uma paleta. Esse uma aqui, esse uma é numeral. Ele não é artigo. Ele é numeral. E uma das regras proibitivas de crase diz que não há crase diante de numeral. Eu não coloco crase diante de numeral. Então, se esse uma aqui é numeral e a regra diz que eu não posso colocar crase antes de numeral, então essa questão aqui ela está errada. Pronto. Veja que eu não precisei recorrer ao texto para responder a questão. Aqui bastaria eu somente conhecer a regra de crase. Crase é um assunto de extrema recorrência na prova. Recomendo que você mantenha sempre os estudos de crase em dia. Tá? Então, oitava questão, o emprego do sinal indicativo de crase em uma paleta. A questão diz que seria válido porque paleta é feminino. Errado porque o a aqui, na verdade, está acompanhado com um numeral. E nas regras de crase eu não coloco crase, não há crase antes de numeral, ok? Não há crase antes de numeral. Só para confirmar, mas não precisaria, se a gente for aqui para o texto, vamos ver onde é que a gente encontra isso. Aqui, calibrados a uma paleta de tons de pele. Calibrados. Se está calibrado, está calibrado a. Então, existe a preposição a aqui. Tá ok? Existe a preposição a. Beleza, eu tenho a preposição. E aí, o artigo é válido?
o artigo é válido, porque uma aqui é feminino, né? Paleta é feminino, mas esse uma aqui, ele é numeral, ele não é artigo, tá? Ele é numeral. Eu tô falando de uma paleta, não é paleta qualquer, é uma paleta somente. Então, é numeral isso aqui. Se é numeral, eu não coloco crase, e aí é por isso que a afirmação lá está errada, ok? Antes de numeral, não ocorre crase, beleza? Oitava questão respondida. Vamos para a sexta e para a sétima questão. A inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra assim alteraria o sentido do texto. A sexta e a sétima questão eu vou precisar parcialmente do texto. Vamos dar uma olhada lá rapidinho aqui no texto. Vamos lá. Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com um facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. A questão está dizendo se eu colocar uma vírgula aqui, não vai mudar sentido. Certo ou errado? Então vamos lá. Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com um facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Então, essa palavra aqui, assim, ela está retomando o que o texto disse anteriormente. Ela está dizendo, dessa forma ocorriam as operações de combate à pornografia infantil. Desse modo eram as operações de combate à pornografia infantil. Esse é o sentido. Agora, se eu colocar uma vírgula aqui, o sentido vai mudar. Vai mudar até a forma como eu leio. Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com um facão. Assim, eram feitas operações de combate à pornografia infantil pela Polícia Federal até o dia. Se eu colocar ali a vírgula depois do assim, aquele assim ele vai ter um valor conclusivo, tá? Não vai ter um valor de retomada, vai ter um valor conclusivo. Então vai haver sim uma mudança de sentido se eu colocar aquela vírgula ali. Dessa forma, a sexta questão, ela diz que se eu colocar a vírgula, eu alteraria os sentidos do texto, o que é verdade. Sexta questão está correta. Se eu colocasse a vírgula após o assim, nesse contexto, o assim deixaria de significar desse modo, dessa maneira, retomando o que ele falou anteriormente, e viraria aí um conectivo com valor conclusivo, certo? Se eu colocasse a vírgula ali. Então, haveria assim uma mudança de sentido do texto, certo? Então, sexta questão correta. Veja que a gente não leu o texto inteiro, mas já dá para responder as questões aqui. Sétima questão. No período em que se insere, o termo logo expressa uma ideia de conclusão. Então, vamos ver aqui. Aqui, nesse caso, a gente tem que ver onde aparece essa palavra logo para ver se ela, de fato, tem uma ideia de conclusão. Então, vamos lá. Eu destaquei aqui, ó. Aqui. Tá aqui. Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash ou sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção de imagem já representou mais de 90%. Veja que esse logo eu posso trocar por já, não é? Os arquivos de imagem e vídeo através de sua assinatura ou através de sua hash ou de sua assinatura digital. Já nos primeiros testes, logo nos primeiros testes. Então, esse logo ele não tem valor conclusivo, como a questão fala. Ele tem valor até mesmo temporal. Ele falou, olha, de início, quando os testes começaram, no momento em que o teste começou, logo no início do teste, já no início do teste, a detecção de mensagens representou mais de 90%. Então, esse logo não tem uma ideia de conclusão. Em outros contextos, o logo ele teria valor conclusivo. Nesse caso, não é uma ideia conclusiva que nós temos aqui. Logo, o item 7 está errado. Pronto. Já matamos 3 questões sem olhar para o texto. Okay? Vamos ver aqui os textos aqui. Vamos ver aqui as questões gramaticais. Mas agora, antes de ver as questões interpretativas desse texto, vamos dar uma olhada aqui nesse outro texto.
Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessas 3 questões também, que dá para responder molezinha. Então, não vamos seguir aqui a ordem, tá? Não vamos seguir aqui a ordem como as questões estão dispostas na prova. Vamos responder de maneira estratégica, para a gente poder ganhar tempo aqui na hora que você responder a questão. E você vai fazer isso na prova, tá? Tenha essa estratégia. Então, tem aqui um texto, como eu falei para você, não olhe imediatamente o texto, veja aí o que é que diz as questões, tá? Vamos lá, 9ª questão. A redação dos atos normativos, isso aqui já é redação oficial, porque essas 3 questões aqui são questões de redação oficial, que inclusive já está aí no edital da PF, foi colocada aí redação oficial, certo? Vamos lá. 9ª questão. A redação dos atos normativos deve permitir que cada cidadão, a partir de suas próprias condições de leitura, atribua, veja o perigo aqui, ó, atribua ao texto legal sua própria interpretação. O que é que a questão está dizendo? A questão está falando o seguinte, olha, quando o ato normativo for escrito, isso deve permitir que um cidadão olhe e interprete aquilo de um jeito. Outro cidadão olhe e interprete aquilo de outro jeito. Veja, atribua ao texto legal sua própria interpretação. Então ele está dizendo que a interpretação aqui vai ser subjetiva. Cada um vai interpretar aquilo de um jeito. Obviamente que esse item está errado. A intenção dos textos oficiais da redação dos atos normativos não é de subjetividade, mas é de objetividade. Todo mundo tem que ler e tem que entender a mesma coisa. Não é para gerar dúvida, não é para gerar polêmica. É para todo mundo ler e entender o que está sendo escrito ali. Não tem essa questão de subjetividade que a questão aqui invoca. Tá? Então, 9ª questão errada. 10ª questão. Embora estabeleça parâmetros para o uso da língua em redações oficiais, o manual de redação do Presidente da Presidência da República, rejeita a adoção de um padrão de escrita baseado em uma linguagem nativa específica, alheia à evolução natural da língua. Aqui você tem que saber ler essa questão. Essa questão foi escrita em ordem inversa. Vamos fazer a leitura de outro jeito. Olha só, vamos começar aqui, ó. O Manual de Redação da Presidência da República rejeita a adoção de um padrão de escrita baseado em uma linguagem administrativa específica alheia à evolução natural da língua, vírgula, embora estabeleça parâmetros para o uso da língua em redações oficiais. Vamos lá. O Manual de Redação da Presidência da República ele estabelece um padrão para o uso da língua na redação oficial? Sim. O Manual de Redação da Presidência da República nos diz que os textos devem ser escritos na norma culta, certo? Na gramática normativa. Esse uso de linguagem que o manual propõe é uma linguagem de acordo com a gramática normativa. Contudo, e isso está no próprio manual, o manual não descarta a evolução natural das línguas. Ele não descarta a variação linguística. O que ele diz é, olha, para facilitar a compreensão do que está escrito aqui, para que toda pessoa veja e entenda o que está sendo escrito aqui, a gente vai optar pela gramática normativa. Sem, com isso, desconsiderar variações linguísticas que ocorrem na língua. Para facilitar essa compreensão, era só você ler de maneira inversa o enunciado. O item aqui. O MRPR rejeita a adoção de um padrão de escrita baseado em uma linguagem administrativa específica, alheia à evolução natural da língua. Isso está correto? Está correto. Veja, o MRPR rejeita a adoção de um padrão único de uma escrita linguística alheia à evolução natural das línguas. Isso está correto, ok? E está correto também que o MRPR também estabelece um uso de língua em redação oficial, que é a gramática normativa. Então, basta você ler o Manual de Redação da República para você perceber isso. Então, o item 10 aqui, ele está correto. Ok? Correto, corretíssimo. Certo? Os 2 itens aqui que ele apresenta estão corretos. 11ª questão. A concisão. O que é a concisão? A concisão é um dos princípios que o Manual de Redação da República estabelece.
Vamos ver o que é que o item aqui fala sobre a concisão. A concisão é uma qualidade de redação oficial que atende ao princípio da economia linguística, segundo o qual se deve reduzir ao mínimo de palavras possível todo o conteúdo a ser comunicado, evitando-se a redundância de trechos inúteis. O que é a redação? O que é a concisão segundo o MRPR? A concisão é dizer mais com menos, tá? A economia linguística é sinônimo da concisão, ok? Então a concisão é dizer mais com menos. Ser conciso é dizer o maior número de coisas de maneira objetiva, tá? Sem colocar redundância, sem encher de trechos inúteis. Tá correto e, portanto, o item 11, tá? A concisão é exatamente isso, beleza? Então pronto, 3 questões de redação oficial. Ele colocou um texto aqui, mas você percebe que a gente não utilizou esse texto aqui, tá? Essa é a perspicácia que eu quero que você tenha na prova. Veja primeiro as questões. Ó, algumas questões são direto ao ponto, então dá para você responder sem gastar tempo no texto, tá? Observe isso. Vamos continuar a prova aqui. Aí apareceu esse texto aqui. Esse texto, um texto narrativo, na prova, se você for olhar a prova de 2018 da PF, esse texto ele ocupa uma coluna inteira da página. E o aluno pensa, caramba, tudo isso. Mas calma, olha as questões. Você vai ver que muitas questões a gente não vai precisar desse texto para responder, que são questões puramente gramaticais, tá? Vamos lá. Então veja, ó, questão 12, o primeiro parágrafo do texto infere das falas de Dupin, Dupin é irônico, na opinião de Dupin, o narrador discorda de Dupin. Tudo isso aqui depende do texto para responder. A questão 12 dá para responder rapidinho. Por quê? Porque a questão 12 pede apenas o primeiro parágrafo. Então basta ler o primeiro parágrafo do texto para responder a questão. Bora ler? Vamos voltar aqui. Primeiro parágrafo, ó, diz o seguinte: a polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo especial. Assim, quando o delegado G nos contou pormenorizadamente a maneira pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D, não teve dúvida de que efetuaram uma investigação satisfatória, até o ponto a que chegou seu trabalho. A questão diz que esse primeiro parágrafo é, atenção para a palavra, predominantemente descritivo. O item 12 está dizendo que o primeiro parágrafo é descritivo em sua maioria. Vamos ver aqui. A polícia parisiense é extremamente hábil à sua maneira. Isso é uma descrição? Sim. Ele tá descrevendo a polícia parisiense como hábil. E ele continua. Olha, os agentes da polícia parisiense são perseverantes, são engenhosos, astutos e versados, né? Perfeitamente versados nos conhecimentos a que seus deveres parecem exigir de modo especial. Isso é descrição? Sim, isso é descrição. O narrador aqui, a pessoa, está dizendo como é a polícia parisiense. Perceba o uso dos adjetivos. A polícia parisiense é perseverante, engenhoso, astuto, adjetivo. São predicativos do sujeito, né? Predicados nominais. Então, é descritivo isso aqui. Ok, mas vamos continuar lendo aqui o primeiro parágrafo. Assim, quando o delegado G nos contou pormenorizadamente a maneira pela qual realizou sua pesquisa no Hotel D, opa, isso aqui ainda é descritivo? Não. Isso aqui deixou de ser descritivo. Agora nós temos uma narração. Então, o texto começa com uma descrição, mas depois ele passa para uma narração. Aí ele continua. Ele diz que o delegado contou a maneira como ele pesquisou. E aí ele continua. Não tive dúvidas de que efetuaram uma investigação satisfatória. Ó, o delegado contou, eles pesquisaram. E aí ele está falando que ele não teve dúvida em relação à investigação até o ponto que chegou a escrever. Ele continua na narração. Então veja que a descrição é só o começo do primeiro parágrafo, porque o resto todo é narrativo. Desse modo se conclui que o primeiro parágrafo não é predominantemente descritivo.
Ele não é predominantemente descritivo, ele é predominantemente narrativo. Isso aqui é o que o edital está chamando de compreensão de tipo textual. Aqui ele quer saber aí qual foi o tipo textual usado de maneira predominantemente, de maneira majoritária na questão. Então a gente viu que não é predominantemente descritivo, mas é predominantemente narrativo. Ele tem parte de descrição? Tem. No começo ele é descritivo, mas depois ele deixa de ser descritivo e passa para ser narrativo, que é o que prevalece no texto. Então, a questão aqui, o item aqui está errado. Mais uma dica, ó. Quando você for ver o texto, veja a fonte do texto. Esse texto aqui é de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Isso, perdão. Edgar Allan Poe. Escritor e tal. O Edgar Allan Poe escreveu esse livro aqui, A Carta Roubada. Então, veja aqui, se você conhece aqui quem é o Edgar, você pensa, poxa, o cara é escritor. Se ele é escritor de ficção e tal, e foi de onde saiu esse texto, aí você pensa, esse texto ele é narrativo. Então, olhar para a fonte do texto vai te dar uma pista do que ele é, qual é o tipo dele. No caso aqui, o texto ele é narrativo, dá para perceber isso olhando para a fonte. Se você olhar aqui as outras, ó, aqui, ó, o primeiro texto saiu de onde? Saiu da Carta Capital. A Carta Capital é uma revista, é um jornal, né? Então, o tipo textual que está presente aqui, ele vai ser dissertativo, tá? Ou um dissertativo expositivo, como uma reportagem, uma matéria, ou um dissertativo, ou um dissertativo expositivo, né, que é uma reportagem, uma matéria de algo, ou um dissertativo argumentativo, um artigo de opinião, um colunista opinando sobre algo, sobre algum fato. Então, só pode ser esse aqui. Então, aqui é uma questão mesmo de conhecimento de mundo, tá? Então, o que acontece? E aí, uma dica. Quando você for estudar os tipos textuais, e você sabe quais são, procura exemplo deles. Então o tipo dissertativo é o quê? É a reportagem, é o artigo de opinião, é a coluna. Então vai atrás de veículos que tenham esses tipos textuais. Uma Carta Capital, uma Veja, um Correio Brasiliense, uma Folha de São Paulo, que são uma Veja, que são textos que você vai ver na prática esses tipos textuais. Texto narrativo, romances em geral, livros fictícios, né? Contos, crônicas, romances, tudo isso é narrativo. Textos injuntivos, uma propaganda, uma bula de remédio, uma receita. Então, veja, procure os exemplos e associe a fonte ao tipo textual que ele vai cobrar aqui. Para que quando você vê a fonte do texto, você já pensa, esse texto que possivelmente ele é um texto narrativo, ele vai ser um texto dissertativo, ele vai ser um texto injuntivo. Você consegue identificar somente olhando para a fonte dele, tá? Então, é isso. Vamos continuar respondendo aqui. As outras questões, eu vou precisar do texto, a gente vai ver isso depois. Vamos lá, 17ª questão. Aqui, ó, mantendo-se a correção gramatical. Mantendo-se a correção gramatical e o sentido do texto, o parágrafo poderia ser assim, reescrito. Então, aqui nós temos uma questão de reescrita. As questões de reescrita são questões coringa, digamos assim, porque elas não cobram um assunto, mas vários assuntos. Então, no mesmo item, o avaliador pode cobrar conhecimento de crase, de concordância, de acentuação e de semântica, de interpretação do texto, que é o que no caso aqui ele quer a correção textual e os sentidos do texto, tá? E aqui ele está falando de um trecho do 6º parágrafo. A proposta de reescrita que ele sugere é a seguinte: perguntei, entretanto, se ele era realmente poeta. Sabia que são 2 irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, acreditava eu, escrevia eruditamente sobre o cálculo diferencial. É um matemático e não um poeta. Vamos ver aqui o trecho. O trecho é esse aqui. Ok? Vamos ver aqui o texto original e a proposta de reescrita. Mas ele é realmente poeta? Perguntei. Sei que são 2 irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo diferencial. É um matemático e não um poeta. Primeira coisa, esses travessões aqui,
Estão indicando o quê? Que tem alguém falando, ok? Se tem alguém falando, isso aqui é discurso direto. O que é discurso direto? É quando há a transcrição literal do que o personagem disse. No caso, texto narrativo. Tá? É quando há a transcrição literal do que o personagem disse aqui. Então, essas travessões indicam que quem está falando não é o narrador. Quem está falando aqui é o personagem. Tá? O discurso direto é marcado pela presença de verbos no presente. Tá? Quando é a pessoa falando, o personagem falando, vai utilizar os verbos no presente, que é o que acontece. Ó. Ele é realmente poeta. São dois irmãos. O ministro, creio eu, é um matemático, tá? E não é um poeta. Então, aqui está no presente. Com exceção aqui desse caso, que é ambos adquiriram renome nas letras, mas faz parte aqui do que ele quer dizer, tá? O resto aqui é presente, que é o que ele está dizendo. O que a reescrita propõe é a mudança do discurso direto para o discurso indireto. O que é o discurso indireto? O discurso indireto é quando o narrador escreve nas próprias palavras dele o que o personagem diz. Então, por exemplo, discurso direto sou eu falando. Eu fui à praia. Pronto, esse é o discurso direto. Eu fui à praia. Discurso indireto. O Natanael disse que foi à praia. Então, você tem uma outra pessoa falando o que eu disse. Isso é discurso indireto. E no discurso direto é o próprio autor da fala fazendo uso da palavra, dizendo o que ele quer dizer. Veja só, eu vou até escrever aqui para você ficar visível aqui para você, tá? Então, vou abrir aqui um novo slide. Aqui. Então, observe aqui, exemplo de discurso direto. Então, olha só aqui. Discurso direto. Eu vou colocar aqui um travessão para indicar o quê? Que eu vou falar alguma coisa, ok? Vamos lá. Então, discurso direto. Eu, vou colocar aqui, Natanael, fui à praia, lembrando aqui, ó, aqui é a crase, quem vai a algum lugar, praia é feminino, então aqui ocorre crase, tá? Eu, Natanael, fui à praia, esse é discurso direto. Vamos colocar isso aqui no discurso indireto. Discurso indireto, vamos lá, como é que ficaria? O que é o discurso indireto? É um narrador, uma outra pessoa falando o que eu disse. Discurso indireto. No discurso direto não é uma fala específica de alguém, mas uma pessoa falando por outra. Então, nesse caso, não precisa de travessão. Então, o discurso indireto aqui. Natanael disse que foi à praia. Natanael disse que foi à praia. Ok? Então, pronto. Ó. Veja aqui algumas coisas para a gente perceber. Algumas coisas aqui para a gente perceber. O travessão, que o discurso direto tem, exatamente para indicar que a fala. O discurso indireto não vai ter, porque aqui é o narrador que está utilizando, tá? Então, discurso direto é o quê? Personagem falando, tá? A própria pessoa falando, certo? E o discurso indireto? Alguém falando por outra pessoa, certo? Então, essa é a diferença do discurso direto para o discurso indireto. Uma marca interessante do discurso direto para o discurso direto é que o discurso indireto, quando você converte o discurso direto para o discurso indireto, você geralmente utiliza verbos no passado, tá? Verbos no passado. Enquanto que no discurso direto você vai utilizar verbos no presente. Normalmente é isso, tá? Então vamos ver. Aqui, como a gente viu, ele está pegando uma frase do discurso direto
para o discurso indireto. E no discurso indireto, os verbos ficam no passado. Vamos ver aqui. Perguntei, passado, correto. Se ele era, passado, correto. Agora veja, opa, sabia que eles são. Isso aqui não é passado, isso aqui é presente. Vamos continuar. Adquiriram, passado. Então, aqui, correto, correto. O ministro, acreditava eu, passado, correto. Se ele era, passado também, correto. O problema tá aqui, ó, porque ele botou aqui um presente no meio. E aí seria passado. O correto seria: perguntei, entretanto, se ele era realmente poeta. Sabia, ele vai dizer aqui, sabia que seriam 2 irmãos. Por exemplo, uma possibilidade, ok? E que adquiriram renome nas letras. Ou melhor, sabia que eram 2 irmãos. Pronto, melhor. Sabia que eram 2 irmãos, que é passado. Sabia que são 2 irmãos é presente. Nesse caso aqui, a questão está errada exatamente por isso. Porque no momento em que houve a conversão do discurso direto para o discurso indireto, os verbos todos tinham que ir para o passado. Nesse caso, ele mantém um verbo no presente, o que faz com que a transcrição esteja errada, certo? O mesmo sentido mantém, mas a questão gramatical é o que peca aí, que ele deveria ter passado todos os verbos para o passado, porque ele está pegando o discurso direto para o discurso indireto, e ele deixa um verbo aqui no presente. Ok? Então vamos lá. 18ª questão. O pronome ele, no trecho ele é apenas culpado de uma non-distribution mad, refere-se ao ministro. Essa aqui dá para responder também se olhar o texto todo. O pronome ele está falando que o pronome ele se refere a ministro, nessa construção aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se esse ele aqui é o ministro. Eu destaquei aqui, ó. Veja. Segundo o delegado, todos os poetas são idiotas, e neste caso, ele é apenas culpado de uma non-distribution mad, ao inferir que todos os poetas são idiotas. Destaque aqui, ó. Ao inferir que todos os poetas são idiotas. Quem foi que inferiu que todos os poetas são idiotas? Aqui, ó, o delegado. Então, esse ele que aparece aqui, ó, segundo o delegado, todos os poetas são idiotas, e neste caso ele é apenas culpado. Quem é que é culpado? O delegado. Ok? Então, o delegado é culpado por ele ter inferido que os poetas são idiotas. A questão diz que esse ele se refere a ministro. Não, esse ele se refere a delegado. Então, aqui também errado. Certo? Vamos lá. 19ª questão. A correção gramatical. Opa, correção gramatical, então dá para a gente responder. Certo? A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma verbal compreenderá fosse substituída por compreende, embora o sentido original do período em que ela ocorre fosse alterado. No original, o emprego do futuro revela uma expectativa de dupem em relação ao seu interlocutor, como o emprego do presente. Com o emprego do presente, a expectativa seria transformada em fato consumado. Isso aqui está correto, ok? Está certo. Então vamos lá. Vamos ver aqui no texto que eu coloquei aqui. Aqui, ó. Você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar que se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado. Quando o personagem aqui usa o verbo no futuro, o que ele está falando aqui é uma expectativa. Então, olha, você vai entender, eu espero que você entenda, que você compreenda. Se ao invés de ele utilizar compreenderá, que ele tivesse utilizado compreende, como a questão diz aqui, a expectativa seria transformada em fato consumado. Eu vou deixar de achar que você vai compreender para afirmar, olha, você compreendeu, você compreende. Então, essa é a diferença semântica de sentido aqui que o verbo no futuro causa. No futuro seria uma expectativa. No presente seria aqui um fato consumado. Uma certeza de que, de fato, ele teria compreendido. Corretíssimo aqui, beleza?
questão 20, né? 20º item. Dado o sentido do sexto parágrafo, é possível supor que na frase e ambas as coisas, do sétimo parágrafo, está elíptico o uso do trecho ele é logo após o e. Esse item aqui é um item que eu particularmente achei um tanto sacana da parte deles de colocar isso aqui. Porque você vai ver, ó, vamos ver aqui o trecho. Ele está dizendo que nesse ambas as coisas tem um ele é escondido, elíptico, né? Depois do i aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos achar aqui o trecho. Tá aqui, ó. A questão faz referência a esse trecho aqui. Você está enganado. Conheço bem. Penúltimo parágrafo. Conheço bem. E ambas as coisas. E ambas as coisas. O que é que está acontecendo aqui? Vamos botar um pouquinho para entender. Aqui, ó. Mas ele é realmente poeta? Mas ele é realmente poeta? Perguntei. Sei que são dois irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo diferencial. É matemático e não um poeta. Então, tem alguém aqui falando que o ministro ele é matemático, não é um poeta. E aí vem o trecho em questão. Você está enganado, conheço bem e ambas as coisas. Aqui que está a sacanagem. E ambas as coisas. Por quê? Você está enganado, conheço bem e ambas as coisas. O que é que são esse ambas as coisas? Aqui tem uma ambiguidade de compreensão. Esse ambas as coisas, você pode dizer que o Dupin aqui está se referindo à matemática e à poesia. Você poderia dizer, olha, aqui ele está dizendo que ele conhece a matemática e conhece a poesia. Isso seria uma possibilidade de interpretação. Se fosse isso, e isso é uma possibilidade de interpretação, você olharia para a questão e diria que ela está errada. Por quê? Porque você vai dizer, olha, aqui não tem um ele é escondido. Esse ambas as coisas, na verdade, é uma referência à matemática e à poesia que o Dupin aqui conhecia, tá? Só que essa não é a única possibilidade de interpretação. Você pode colocar um ele é sim aí. Você está enganado, conheço bem. Ele é ambas as coisas. Ou seja, o ministro é matemático e o ministro é poeta. Então o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nesse trecho aqui, e ambas as coisas, nesse trecho pode haver duas interpretações. Você pode dizer que ambas as coisas é uma referência à matemática e à poesia que o cara conhecia, mas você pode dizer também que ambas as coisas e ele é ambas as coisas, ou seja, o ministro é matemático e o ministro é poeta. E aí, como é que fica a questão? Anula, não anula? Como é que faz? A questão, o autor da questão, sabendo dessa ambiguidade, colocou esse trecho aqui, ó. É possível supor. E aqui é que está a sacanagem. O aluno, muitas vezes, lendo na pressa a questão, não vai encontrar ou não vai perceber se é possível supor. E aí, se ele tiver a interpretação que eu falei para você, no sentido de que ambas as coisas é matemática e é poesia, ele vai ver, tá errado, não tem nada a ver com ele aí, tá errado. Mas, na verdade, a interpretação que o autor da questão do item propõe também está correta. Então tem uma ambiguidade lá no texto. Você pode dizer que esse ambas as coisas é a matemática e a poesia, mas você pode dizer também que esse ambas as coisas é no sentido de que o ministro lá é matemático e ele é poeta. As duas interpretações são possíveis. As duas interpretações são possíveis. Por isso que ele colocou é possível supor. Porque é possível supor, sim, que aqui ele está se referindo ao ministro ser matemático e poeta. Ainda que haja outra interpretação, é possível supor sim. E isso faz com que o item esteja correto. O que é que isso aqui mostra? Cuidado na hora que for ler a questão. Leia a questão, o que é que o cara está dizendo aí, tá? Para você não perder palavra. Porque se você deixar passar alguma coisa, você às vezes perde a questão por causa disso. Certo? Vamos lá. Agora para a 21ª. Dá para responder a 21ª? Dá. Vamos lá.
No trecho, ao procurar alguma coisa que se acha escondida, o pronome que exerce a função de complemento da forma acha. Então, nem vou para o texto. Vamos pegar só o trecho aqui que ele quer que a gente analise. Então, vamos lá. Ele está perguntando sobre esse que. Ele está falando que esse que é complemento verbal, né, de acha. Está falando que esse que aqui, na verdade, é complemento verbal. Vamos lá. Ao procurar alguma coisa que se ache. Ele está falando que esse que é pronome. Ele é pronome? Sim, está correto. É pronome. Pronome relativo. Ao procurar alguma coisa a qual se acha. Né? Então, é pronome relativo. Está correto. Só que ele está falando que esse que ele é complemento do verbo, da forma verbal ache. Isso está errado. Aqui o que não está funcionando como complemento da forma verbal. Na verdade, esse que ele é sujeito, tá? Ao procurar alguma coisa a qual se acha escondida. A qual é o quê? É coisa. Se acha escondida, ou seja, a coisa se acha escondida, a coisa estava escondida, a coisa foi escondida. Então, esse que está funcionando como sujeito da segunda oração e não como complemento verbal. Isso aqui está errado. Essa questão é uma questão que, para você poder chegar a esse conhecimento, você tem que ter estudado função do que. Perdão, você tem que ter estudado primeiro o que com pronome relativo. Nessa questão de substituição do qual a qual. Então, o que com pronome relativo. Aí você tinha que saber também a função do que pode ser como sujeito, a relação dele com o verbo aqui. Então, essa é uma questão de análise morfossintática, bem cespiana mesmo essa questão aqui, tá? Então, aqui você tem que ter conhecimento de morfologia e de sintaxe para poder responder essa questão também, tá? Então, muito cuidado para isso, atente para isso aqui. Fez a primeira questão errada. Vamos lá. 22ª questão. A supressão do sinal indicativo de crase, em sua maneira, manteria a correção gramatical do texto. Manteria sim, tá correto. Aqui você tem crase facultativa. Quando é que a crase é facultativa? Pronome possessivo, palavra até e nome de mulher. Então tem até um macetezinho que a galera fala, né? Olha, crase facultativa é até sua Maria. Até sua Maria é o quê? Palavra até, pronome relativo e nome de mulher. Então, são os 3 casos onde crase é pronome, onde a crase é de uso facultativo. Nesse caso aqui eu tenho sua, pronome possessivo, então tá correto sim, tá? A crase aqui, se eu tirar ou se eu colocar, fica na mesma coisa, tá tudo correto. Por quê? Porque aqui eu tenho um uso facultativo de crase. Então, corretinho. Veja, 2 questões de crase caíram aqui. A gente já viu a questão de crase, já viu questão de reescrita, já viu questão de coesão textual, já vimos questões de vírgula, a gente vai olhar ainda. Então, já vimos isso aqui. Essas 2 aqui dá pra gente responder, ó. São questões gramaticais também. Vamos lá. 23ª questão. Feitas as devidas alterações de maiúsculo e minúsculo, o ponto e vírgula empregado logo a palavra bem, vamos lá, bem aqui no final, racionaria bem, desculpa, gente, perdão, raciocinaria bem, tá aqui o ponto e vírgula, ok, ponto e vírgula aqui. Ele está falando que se eu tirar esse ponto e vírgula e colocar um ponto, estaria correto. E aí, certo ou errado? Certíssimo. Ok? O ponto e vírgula pode ser trocado por um ponto sem problema nenhum, como é o caso aí, tá? Então, só mudaria a leitura. Como poeta e matemático, raciocinaria bem, ponto. Como mero matemático, vírgula, não raciocinaria de modo algum. Correto, não teve mudança, perda de sentido nenhuma aqui, não comprometeu a gramática, tudo correto, beleza? 24ª questão. A supressão da vírgula empregada logo a palavra algum manteria a correção gramatical do texto. Correto também, tá? Tá certo isso aqui. Vamos ver o finalzinho do texto que ele fala. Aqui, ó, de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado.
O CESP entende que vírgula antes da partícula E, como é o caso, é vírgula facultativa. Por isso que aqui está correto tirar a vírgula sem ter prejuízo para a gramática no texto. Tá? Então veja quantas questões matamos só com a gramática, sem olhar para aquele texto todo grande lá. Agora sim, agora a gente vai olhar para as questões de interpretação, tá? Que aí ficaram poucas. Então vamos lá. Eu tenho em relação ao primeiro texto 5 questões que dá para eu responder só com o texto. Então vamos ler o texto, correto? Vamos lá. Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com um facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil pela Polícia Federal, até o dia em que peritos criminais federais desenvolveram no estado de Mato Grosso do Sul, o Nu Detective. O programa executa em minutos uma busca que poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo pornográfico de pedofilia em computadores, pendrives, smartphones e demais mídias de armazenamento. Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash ou sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção de imagens apresentou mais de 90% de acerto. Para o teste, pegaram um HD com conteúdo já periciado e rodaram o programa. Conseguiram 95% de acerto em 12 minutos. Seu diferencial era não só buscar pela assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes na imagem, calibrados numa paleta de tons de pele. Começava a revolução em termos de investigação criminal de pornografia infantil. Além da detecção de imagens e vídeos, todo o processo de busca e obtenção de resultados é simultâneo, o que economiza tempo e dinheiro. A licença de uso do software, que é programado em Java, é gratuita e só é disponibilizada para forças da lei e pesquisas acadêmicas. Segundo seus desenvolvedores, nunca houve um intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar com algo que seja para salvar crianças. Mas por que não deixá-lo disponível para todos? Somente para que não possa ser utilizado para criar formas de burlá-lo, explicam. Desde seu lançamento, o Nu Detective já foi compartilhado com Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria, Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Ganhou reconhecimento e premiações de congressos forenses no Brasil e no mundo. Beleza. Esse é o texto. O que é que o texto está falando? Que policiais, no Mato Grosso do Sul, criaram um aplicativo que facilita o encontrar de arquivos pornográficos no combate à pornografia infantil, à pedofilia e tal. Beleza. Primeira questão. Infere-se do texto que o Nu Detective foi desenvolvido especificamente para o combate à pornografia infantil. Correto. A dúvida é essa aqui, ó. Desenvolvido especificamente, ou seja, desenvolvido só para o combate à pornografia infantil. O texto coloca o Nu Detective em contextos de combate à pornografia infantil. Então, dessa forma, pode-se concluir que, de fato, o programa foi criado para facilitar policiais no que se refere ali ao encontrar de arquivos utilizados por pedófilos, certo? Que é a utilidade do aplicativo. Então, corretinho aqui. Segunda questão. Um dos benefícios do Nu Detective para a PF é tornar mais célere a investigação de crimes relacionados à pornografia infantil. Gente, isso aqui está correto. Não precisa nem o que questionar aqui. Eles criaram o aplicativo para tornar a investigação mais fácil, mais rápida. Veja o que diz aqui, ó. Segundo parágrafo. O programa executa em minutos uma busca que poderia levar meses. Pronto, então o aplicativo está tornando o trabalho dos agentes da PF mais rápido, né? Em vez de gastar meses periciando um HD, um computador, ele vai gastar minutos. E ele dá o exemplo depois, ó. Nos primeiros testes, o aplicativo, o programa aqui, encontrou 90% de acerto, tá? E ele fez isso em 12 minutos. Então, é a rapidez que o programa aqui funciona. Molezinha aqui, não tenho o que dizer. Terceira questão. O primeiro parágrafo do texto informa que antes da criação do Nu Detective, a Polícia Federal não dispunha de dispositivos tecnológicos para investigação de crimes de pedofilia na internet. Aí o cara vai lembrar do começo do texto.
Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com um facão. Aí você vai pensar, eita, os policiais tinham só um facão para combater a pedofilia. Não tinha tecnologia. Tá errado isso aí. Quer dizer, tá correto o que o item está falando, mas na verdade o item está errado. Veja, o texto não diz que os policiais não tinham tecnologia para procurar arquivos de pedofilia. Eles tinham, mas essa tecnologia não era tão eficiente, tão célere como é o aplicativo criado. Veja aqui, ó. Para o teste, pegaram um HD com conteúdo já periciado e rodaram um programa. Ou seja, eles pegaram um HD que eles já haviam trabalhado. E o que eles concluíram é que o programa fez muito mais rápido todo o trabalho de perícia que eles fizeram em meses. E veja o que diz o terceiro parágrafo ainda. Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas. Olha só, os peritos já têm programas para procurar arquivos em imagens de pedófilos. Mas o aplicativo faz o que esses programas fazem de maneira mais rápida, mais célere. Então, os policiais já tinham tecnologia. O que eles não tinham era uma tecnologia tão eficaz, tão rápida quanto o aplicativo. Então, o terceiro item aqui está errado. Quarta questão. De acordo com o texto, diversos países da América e da Europa compraram a licença do uso do software criado pelos policiais federais do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Isso aqui está correto? Tá. Quem criou os aplicativos? Quem desenvolveu? Peritos criminais federais no Mato Grosso do Sul. Então, eles criaram o aplicativo. Esse aplicativo foi para Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria, Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Ou seja, América e Europa. Foi para onde o aplicativo foi. Beleza, correto. Aí ele continua. O que demonstra o reconhecimento estrangeiro da qualidade do trabalho forense do Brasil. Esse é o erro da questão. Por quê? Porque o aplicativo não foi desenvolvido na área forense, mas foi desenvolvido pelos agentes, pelos peritos. Aqui. O que aconteceu é que em congressos forenses, o aplicativo ganhou reconhecimento. Então, a área forense reconheceu que o aplicativo era bom, mas o aplicativo não nasceu na área forense, nasceu na área da perícia. E aí a questão erra ao dizer que a perícia brasileira ganhou destaque. Não. Na verdade, o que aconteceu é que o trabalho forense destacou a ação da perícia em criar o aplicativo. Beleza? Esse texto aqui mais leve. E veja, pelo fato de nós termos matado a questão de gramática, já resolveu as questões aqui de interpretação, de compreensão. Beleza? Acabou. Vamos agora aqui para o próximo texto. Isso aqui a gente já respondeu. Vamos agora aqui para o próximo texto. Ler aqui. Esse texto é um pouco mais complicado, é verdade. Vai dar para a gente responder. Vamos ler aqui, ver o que é que diz. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo especial. Assim, quando o delegado G nos contou pormenorizadamente a maneira pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D, não tive dúvida de que efetuaram uma investigação satisfatória, até o ponto a que chegou ao seu trabalho. Até o ponto a que chegou ao seu trabalho, perguntei. Sim, respondeu Dupin. As medidas adotadas não foram apenas as melhores que poderiam ser tomadas, mas realizadas com absoluta perfeição. Se a carta estivesse depositada dentro do rádio das investigações, esse rapaz sem dúvidas a teria encontrado. Ri simplesmente, mas ele parecia haver dito aquilo com a máxima seriedade. As medidas, pois, prosseguiu, eram boas em seu gênero e foram bem executadas. Seu defeito residia em serem inaplicáveis ao caso e ao homem em questão. Um certo conjunto de recursos altamente engenhosos é, para o delegado, uma espécie de leito de procusto, ao qual procura adaptar à força todos os seus planos. Mas no caso em apreço, comete uma série de erros, por ser demasiado profundo ou demasiado superficial. E, se o delegado e toda a sua corte têm cometido tantos enganos, isso se deve a uma apreciação inexata, ou melhor, a uma não apreciação da inteligência daqueles
com quem se metem. Consideram engenhosas apenas as suas próprias ideias, e ao procurar alguma coisa que se acha escondida, não pensam senão nos meios que eles próprios teriam empregado para escondê-la. Estão certos apenas num ponto, naquele em que sua engenhosidade representa fielmente a da massa. Mas, quando a astúcia do malfeitor é diferente da deles, o malfeitor naturalmente os engana. Isso sempre acontece quando a astúcia desse último está acima da deles, e, muito frequentemente, quando se está abaixo. Não variam seu sistema de investigação, na melhor das hipóteses, quando são instigadas por algum insólito ou por alguma recompensa extraordinária. Ampliam ou exageram seus modos de agir habituais, sem que se afastem, no entanto, de seus princípios. Você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar que se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado, ou em outras palavras, se o princípio inspirador estivesse compreendido nos princípios do delegado, sua descoberta seria uma questão inteiramente fora de dúvida. Esse funcionário, porém, se enganou por completo, e a fonte remota de seu fracasso reside na suposição de que o ministro é um idiota, pois adquiriu o renome de poeta. Segundo o delegado, todos os poetas são idiotas, e neste caso ele é apenas culpado de uma non distributio messi ao inferir que todos os poetas são idiotas. Mas ele é realmente poeta? Perguntei. Sei que são dois irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo diferencial. É um matemático e não um poeta. Você está enganado, conheço bem ambas as coisas. Como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como um mero matemático, não raciocinaria de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado. Você me surpreende, respondi, com essas opiniões que têm sido desmentidas pela voz do mundo. Naturalmente, não quererá destruir, de um golpe, ideias amadurecidas durante tantos séculos. A razão matemática é a muito considerada como a razão par excellence. Então, vamos lá responder aqui as questões. Questão 13. Infere-se das falas de Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi determinante para que ele não encontrasse a carta roubada. Vamos de novo. Infere-se, compreende-se, entende-se das falas de Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi determinante para que ele não encontrasse a carta roubada. Corretíssimo. Veja aqui no começo do texto. Não encontrei essa carta roubada. Veja. Vamos lá. Aqui, ó. Esse trecho aqui. Mas tem mais um outro texto que vai ser útil aqui para nós encontrarmos. Para nós aqui respondermos a questão. Uma espécie de leite pro custo, acorda mais no casinho a preço. É esse trecho aqui, ó. Veja. Isso mesmo, veja. Dupin disse aqui: as medidas adotadas pela polícia, pelo delegado, não foram apenas as melhores que poderiam ser tomadas, mas realizadas com absoluta perfeição. Se a carta estivesse depositada dentro dos rastros de investigações, esses rapazes, sem dúvida, a teriam encontrado. Então, o que ele está dizendo aqui é: se os policiais tivessem agido de outra maneira, ou se a carta estivesse em outro lugar, os policiais encontrariam. Desse modo, o que Dupin está querendo dizer é que sim, a ação dos policiais foi o que foi determinante para que a carta não fosse encontrada. Que mesmo que os policiais tenham sido bons no seu trabalho, mas o esforço que eles estavam aplicando não era ali harmônico à situação que eles estavam presenciando. Então, o que Dupin está dizendo aqui é que os policiais foram bons, mas agiram de maneira equivocada e por isso não encontraram a carta. É o que ele está dizendo aqui, certo? Se a carta estivesse depositada dentro do raio das investigações, esses rapazes a teriam encontrado. Mas, como eles agiram de outro modo, isso comprometeu
o encontrar da carta. Então, questão correta. 14ª questão. Dupin é irônico ao caracterizar a polícia parisiense como hábil no primeiro parágrafo, o que é comprovado pela crítica que faz no 5º parágrafo ao trabalho delegado de sua equipe. Conforme Dupin diz, estão certos num ponto. O que é a ironia? Ironia é eu dizer algo com sentido oposto. Dizer algo com sentido oposto é o quê? É ironia. Então, imagina que, por exemplo, imagina que você chegou de uma viagem. E aí alguém me pergunta, você já chegou? Você já chegou? E você responde, não, ainda tô na estrada vindo. Ora, você não está na estrada vindo, você já chegou. Mas essa fala é uma fala irônica. Porque você não quer dizer que você ainda está vindo. Pelo contrário, você quer dizer que você já chegou. Essa é a ironia. Dizer algo, mas com o sentido oposto do que se diz. Tá? Essa questão aqui, eu coloquei ali, como certa, perdão, mas ela é errada. Deixa eu apagar aqui. Ela está errada. Vamos voltar para a questão 13. O que foi que a gente concluiu na questão 13? Na questão 13, o Dupin critica o trabalho da polícia, dizendo que a polícia não encontrou a carta roubada porque os esforços que eles mediram, a atuação da polícia, não foi suficiente para encontrar a carta. Ok? Então, dessa forma, o que ele está dizendo é, como a gente viu no trecho, a polícia fez um trabalho, o trabalho foi bom, eles são hábeis, são ágeis naquilo que eles fazem, mas não foi suficiente para encontrar a carta. Quando ele diz que a polícia é boa, que a polícia é ágil, né, que a polícia é hábil à sua maneira, ele não está sendo irônico. Ele está dizendo, olha, eles são bons, mas o trabalho que eles fizeram não foi suficiente para encontrar a carta. Então não há nenhuma ironia aqui, mas o Dupin aqui está falando a sua posição a respeito da forma como ele enxerga aqui a questão. Certo? 15ª questão. Na opinião de Dupin, a inteligência da polícia equipara-se à das massas, que conforme se infere a partir do texto, é uma inteligência média. Correto. Isso aqui está certo. Vamos dar uma olhada no texto. Aqui, ó. E se o delegado e toda a sua corte têm cometido tantos enganos, isso se deve a uma apreciação inexata. Ou seja, se os policiais se enganaram tanto, então eles agiram de maneira inexata. Ou melhor, não apreciaram a inteligência daqueles com quem se metem. Ou seja, se os policiais agiram de maneira equivocada, é porque os policiais não conheceram com quem eles estavam mexendo, né? O ladrão da carta. E ele fala, consideram engenhosas apenas as próprias ideias. Então, o Dupin está falando que os policiais se acharam engenhosos, se acharam sábios, ok? E, ao procurar alguma coisa que se acha escondida, não pensam senão nos meios que eles próprios teriam empregado para escondê-la. Ou seja, os policiais não pensaram como o outro faria. Pensaram como ele faria, né? Como eles ali estavam dizendo. Não pensaram no outro. Não foram inteligentes. Tá? Não foram inteligentes. E aí isso comprometeu o encontrar da carta. E aí o Dupin continua. Estão certos apenas num ponto. Estão certos apenas num ponto. Naquele em que sua engenhosidade representa fielmente a da massa. Então, veja, essa engenhosidade que os policiais têm, uma engenhosidade que pensa em si mesmo, que não pensa em como o outro faria algo, essa engenhosidade representa fielmente a engenhosidade da massa. Ele continua, mas quando a astúcia do malfeitor é diferente da astúcia deles, o malfeitor naturalmente os engana. O que ele está dizendo? Retomando o que ele disse. Olha, os policiais pensaram nele mesmo, em como eles fariam para esconder uma carta. Eles nem imaginaram como outra pessoa faria.
Ele diz, essa engenhosidade, esse modo de pensar, é a mesma maneira como a massa pensa. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o malfeitor pensa diferente deles, eles mesmos não são capazes de perceber ali, porque eles pensam neles mesmos. E isso é a mesma forma como a massa pensa. Foi o que Dupin disse. Então o Dupin comparou, né, equiparou a inteligência dos policiais de Paris à inteligência da massa. Beleza. Que, conforme se infere do texto, é uma inteligência média. Por que é uma inteligência média? Veja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, olha, a inteligência dos policiais é semelhante à inteligência das massas. E os policiais foram enganados pelo malfeitor. Por isso que eles não acharam a carta. Então veja, se a inteligência que eles têm, que foi capaz de levar uma rasteira do bandido, é a mesma inteligência da máfia, da massa, perdão, então essa é uma inteligência média. Então, tá correto. Essa questão aqui merece você ver o caminho que a gente levou para poder pensar nisso aqui. É uma questão mais complicada. Agora imagina você responder uma questão toda no começo dessa prova para responder a questão de raciocínio lógico depois. O cansaço que o teu cérebro vai estar, você vai gastar mais tempo. Certo? Então, questão 15 aí, correta. 16ª questão. O narrador discorda de Dupin com relação à opinião de que o fato de um ministro ser poeta é o que ele se permite raciocinar bem, o que fica evidente no último parágrafo do texto. Vamos dar uma olhada no último parágrafo do texto. Vamos lá aqui, vamos ver essas duas falas finais, do narrador e a fala do Dupin. O Dupin fala, você está enganado, conheço bem e ambas as coisas. Como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como um mero matemático, não raciocinaria de modo algum, e ficaria assim à mercê do delegado. Você me surpreende, o narrador responde, com essas opiniões que têm sido desmentidas pela voz do mundo. Naturalmente, não quererá destruir, de um golpe, ideias amadurecidas durante tantos séculos. Aí eu quero chamar a sua atenção para o final do texto. A razão matemática é muito considerada uma razão excelente. Então, o narrador aqui, ele não está discordando, que a questão fala aqui, não está discordando acerca do ministro ser poeta e matemático. O que o narrador está discordando é da posição do próprio Dupin, que diz que se ele fosse só matemático, ele não iria raciocinar de modo algum. Mas o narrador fala, epa, você está enganado. Há muito tempo a matemática é considerada uma razão para excelência, uma razão excelente, um pensar excelente. Então a discordância do narrador não é sobre as atribuições de poeta e de matemático do ministro, mas é da posição do Dupin, que acha que o conhecimento matemático é irrisório, é inútil, não leva ao raciocínio. O narrador discorda disso. Para o narrador, o conhecimento matemático é excelente. Então a discordância aqui não está no ministro, mas está na maneira como o Dupin vê o conhecimento matemático. Dessa forma, a questão aqui está errada. O narrador não está opinando quanto ao fato do ministro ser poeta, mas o narrador aqui está opinando a respeito do que Dupin acha do conhecimento matemático. Beleza? Tem alguma questão aqui para a gente responder ainda? Não, tudo já foi respondido. Então pronto. Questão da PF 2018 respondida, tá? Eu quero, antes de finalizar, anotar aqui conhecimentos que caíram nessa prova. O primeiro deles que eu quero citar é compreensão e interpretação. Caiu muito. Então, vamos praticar isso, né? Leia textos, responda textos, compreenda textos. Compreensão e interpretação. Caiu isso? Caiu demais nessa prova. E interpretação. Caiu reescrita? Caiu. Caiu uma questão de reescrita. Então a gente está aqui fazendo o perfil da Banca CESP. Caiu crase? Caiu. Caiu 2 questões de crase. Caiu a acentuação? Não, não caiu a acentuação. O edital lá tem acentuação, mas você percebe que não caiu aqui nenhuma questão de acentuação. Eu não vou estudar? Não, você vai estudar. Mas saiba que esse é um assunto que não vai cair com tanta frequência como cai, né, outros
outros assuntos aí da sua prova, ok? Outro ponto que caiu na prova. Caiu pontuação? Caiu. Caiu pontuação. O que foi cobrado em pontuação? Aquilo que é sempre cobrado, né? Vírgula. E aqui caiu uma questão de ponto e vírgula também. Certo? Já que mais foi cobrado? Conectivos, né? Coesão textual. Questão do e, retomando lá o termo anterior, né? Foi cobrado aqui na prova também. Vamos dar uma olhada aqui, que foi que caiu. Vamos lá. Morfossintaxe, como eu falei, né? E você viu como tantos conhecimentos foram necessários para responder uma única questão. Na gramática, assim, tá tudo muito conectado, tudo muito ligado. A correlação verbal na questão de reescrita, né? Caiu também. Caíram 3 questões de redação oficial. Então, nós tivemos aqui redação oficial. Semântica, né? O sentido das palavras. Também caiu. E é isso aí, gente. Então, esse aqui é o perfil daquilo que costuma cair com frequência. Eu vou responder a próxima prova aqui. Eu vou colocar aqui também a correção como está a próxima prova. E vamos ver como esses assuntos irão cair e vão se repetir. E desde já eu peço que você veja, baixe a próxima prova, confira, estude, veja lá a maneira como caiu, veja se algum assunto repetiu, e aí você vai saber o que estudar e vai traçar um perfil da banca. Você vai para a prova já sabendo o que é que vai cair, ok? Espero que essa aula tenha sido útil. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe o canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like se a aula for útil. Se inscreva aí no canal. Deixe seu comentário, seu feedback, vai ser útil demais. Valeu, galera. Meu nome é Daniel Costa, seja muito bem-vindo a este canal e sempre aqui tem aulas aqui neste canal de língua portuguesa que vai te ajudar muito para o que você for precisar. Valeu, até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima, gente. Valeu.